E aí galera do Graça e Dick, tudo bem? Você já percebeu como os heróis clássicos da Marvel estão sendo substituídos um a um? Não é apenas o Capitão América. Thor virou uma piada, Hulk foi humilhado e Tony Stark se tornou descartável. Mas o que realmente está por trás dessas mudanças? Hoje, vamos revelar o plano oculto da Marvel e como o movimento progressista e woke está usando a diversidade como ferramenta de poder para reescrever a cultura pop. E acredite, isso vai muito além da representatividade. Bom, antes da gente abordar o tema do lado oculto da Marvel, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, me ajude a promover essa mensagem, essas reflexões, para que possam chegar a mais pessoas e o canal possa crescer. Então vamos lá. Recentemente foi lançado o novo filme do Capitão América, e você já se perguntou por que trocaram o herói do Steve Rogers para o Sam Wilson? Para quem não acompanhou a série Falcão e o Soldado Invernal, pode parecer estranho ver o novo Capitão América no lugar do Steve Rogers. Mas o que você acha que aconteceu? Nos eventos do filme Vingadores Ultimato, Steve Rogers retorna ao passado para viver com Peggy Carter e envelhece ao longo das décadas. No presente ele reaparece idoso e passa o escudo para o Sam Wilson. Qual a sensação? Como se tivesse outro dono. Agora tem. No entanto, inicialmente o Sam rejeita o manto do Capitão América, acreditando que não está à altura deste legado. O governo então decide nomear um novo Capitão América, que acaba se tornando uma escolha problemática. Essa é a explicação oficial do universo cinematográfico da Marvel, o MCU. O novo Capitão América Sam Wilson parece um pouco fraco para você? Um dos maiores problemas do Capitão América do Sam Wilson no MCU é que parece que ele não tem a presença física suficiente, nem parece ter a força necessária para assumir o manto do Capitão América de uma maneira convincente. Diferente do Steve Rogers, que era um verdadeiro tanque de guerra, Sam Wilson depende quase que exclusivamente dos seus apetrechos tecnológicos, como asas e drones para enfrentar seus inimigos. Isso faz com que ele pareça menos um herói superpoderoso e mais um soldado comum com um traje avançado. O que você acha que falta no Sam Wilson como Capitão América? O primeiro ponto é que o Capitão América sempre foi um herói forte e resistente. Sam Wilson, apesar de estar em boa forma, não tem um porte imponente que imponha respeito. Steve Rogers lutava de igual para igual com super-humanos. Sam Wilson acaba parecendo muito frágil, dependendo mais dos seus equipamentos tecnológicos do que das suas habilidades físicas. O verdadeiro Capitão América não hesita em cair na porrada. Sam Wilson poderia ser muito mais convincente como Capitão América se estivesse mais um estilo agressivo e imponente. Se o novo Capitão América fosse em um estilo mais brucutu, como por exemplo temos o Michael J. White, a recepção do público seria completamente diferente. Imagine um Sam Wilson mais musculoso e brutal em suas lutas, derrubando os inimigos com golpes pesados e um olhar sisudo de um guerreiro veterano. Isso faria dele com certeza um Capitão América mais imponente. Infelizmente, a versão atual do Sam Wilson no MCU é construída de um modo a evitar esse lado porradeiro do herói, tornando mais dependente da sua tecnologia do que das suas habilidades físicas. Isso enfraquece demais a sua presença como Capitão América para os fãs e passa aquela ideia de que ele não é competente o suficiente para substituir Steve Rogers. O público gostaria de ver um herói forte, casca-grossa e imponente. E é exatamente isso que falta no Sam Wilson do MCU. Mas agora eu gostaria de contar a você a verdade por trás da Marvel, por que sumiram com Steve Rogers. Como o MCU é sempre baseado nos eventos que já ocorreram nos quadrinhos, fica claro que essa mudança não aconteceu apenas por razões narrativas. A Marvel já vinha seguindo um movimento de substituição dos seus heróis clássicos por heróis mais diversos já há alguns anos. E o MCU acaba seguindo com essa tendência também. A prova disso é o evento nos quadrinhos All New, All Different Marvel, lançado em 2015. Esse evento marcou um ponto de virada na Marvel Comics, onde vários heróis icônicos foram simplesmente substituídos, não por necessidade de história, mas para atender a um movimento de diversidade forçada. Então vamos falar um pouco do que aconteceu nesse evento. Steve Rogers envelheceu e perdeu seu soro de super soldado, abrindo caminho para Sam Wilson assumir o escudo. Thor foi declarado indigno de levantar o Mjolnir e foi substituído por Jane Foster. Bruce Banner deixou de ser o Hulk e Amadeus Cho assumiu seu papel. Wolverine morreu e sua versão feminina X-23 assumiu seu papel como Wolverine. Tony Stark foi deixado de lado e Riri Williams assumiu seu papel como a Coração de Ferro. O Homem-Aranha tradicional Peter Parker foi ofuscado para dar mais espaço para Miles Morales.
A Marvel não apenas criou novos heróis diversos, o que seria uma iniciativa válida se fosse bem feita, mas forçou a substituição dos personagens principais para empurrar uma agenda ideológica. O problema aqui não é a representatividade em si, mas a forma como ela é inserida na história. Substituir personagens icônicos de uma maneira forçada, retirando eles de cena abruptamente, para pôr novos heróis mais alinhados com uma ideologia política. Isso gerou grande divisão entre os fãs na época. Parte do público viu essas mudanças como uma tentativa de doutrinação forçada, impondo novos conceitos e rejeitando os heróis clássicos. E isso se deve ao fato de termos uma supremacia disfarçada de uma diversidade. O que vemos no MCU hoje não é uma continuação natural da história, mas sim o reflexo de uma decisão tomada anos atrás nos quadrinhos. Nos últimos anos, a cultura pop tem feito algo preocupante. Não apenas incluir a diversidade, mas enfraquecer e ridicularizar os heróis clássicos neste processo. Isso não é diversidade, é a imposição de uma nova forma de supremacia, onde um grupo é rebaixado para exaltar outro. Aqui está o problema da questão. A vingança nunca foi um princípio justo. Então o que aconteceu no MCU? Tony Stark se sacrificou pelos outros em Vingadores Ultimato, e em vez de seu legado ser respeitado, foi taxado como um playboy, narcisista e arrogante, para ser substituído por uma adolescente empoderada com o carisma de uma porta. Steve Rogers entregou seu escudo para o Sam Wilson. Em vez de uma história emocionante sobre o novo Capitão América, tivemos um discurso sobre racismo e opressão em Falcão e o Soldado Invernal. Thor virou apenas um alívio cômico no filme Amor e Trovão. Foi praticamente ofuscado por Jane Foster, que de repente virou uma versão mais poderosa do herói, sem que isso fosse construído dentro da narrativa. A Marvel transformou o Hulk de um titã imparável para um alívio cômico. Na série She-Hulk, Jennifer Walters supera o Hulk em força sem grande dificuldade. A série ridiculariza o próprio público e descarta o Hulk original, tornando-o irrelevante em sua própria mitologia. She-Hulk foi uma série inteira focada em empoderamento feminino forçado, ridicularizando personagens masculinos e zombando dos próprios fãs da Marvel. A Bíblia nos ensina claramente que não devemos responder opressão com mais opressão. A cultura pop, em nome da justiça social, cai no erro de substituir um grupo dominante por outro grupo dominante, sem perceber que isso gera mais ressentimento entre as pessoas. No entanto, não existe justiça na troca de opressores. Cristo nos ensina que o caminho correto não é a vingança, mas a reconciliação e amor ao próximo. Se Hollywood realmente quisesse promover a igualdade, ela criaria novos heróis sem destruir os heróis clássicos. O público sempre aceitará a diversidade se ela for bem feita, respeitando a história e os personagens clássicos. Mas se continuarem priorizando a ideologia em prol da narrativa, estarão apenas afastando o público que adora esses heróis clássicos em primeiro lugar e que consome os produtos da Marvel. Mas agora eu gostaria de falar realmente o que está por trás dessa diversidade que tem sido promovida. A substituição dos heróis clássicos não tem apenas um objetivo narrativo. O que está por trás disso é um projeto de poder do movimento progressista, que usa a diversidade para se impor no entretenimento. Mas repare, essa diversidade só visa promover certos grupos que podem gerar uma militância para defender esse movimento. Você pode reparar que esse movimento não visa incluir deficientes físicos, pessoas com graves doenças, ou pessoas que portam alguma incapacidade, tanto física quanto mental. Isso acontece porque esses grupos de minorias não acabam militando na causa do movimento. Então você percebe que o verdadeiro objetivo não é a inclusão das pessoas, mas sim criar um grupo de pessoas que possa militar e defender o domínio ideológico sobre a sociedade. E quem você acha que é o verdadeiro arquiteto por trás de todo esse movimento que acontece mundialmente? Satanás. Satanás sempre usou a divisão para enfraquecer a humanidade, colocando pessoas umas contra as outras e espalhando o ressentimento e o ódio entre essas pessoas. A Bíblia nos ensina que Deus criou todo ser humano com igual valor e propósito. O diabo busca ridicularizar e desmoralizar as criações de Deus. Ao invés de buscar equilíbrio e respeito com todos, esse movimento diabólico busca vingança, destruição e controle social sobre ideias e comportamentos das pessoas. Devemos buscar ter empatia, paciência e amor ao próximo, mesmo com pessoas que discordem de nossas ideias, assim como o Mestre Jesus nos ensinou. Mas não sejamos ingênuos. O movimento progressista e woke está alicerçado no marxismo e no comunismo, que há muitos anos busca destruir o cristianismo e reescrever a moralidade na sociedade. O comunismo sempre tentou substituir Deus pelo Estado.
atacando a família, a fé e os princípios cristãos da sociedade. Agora essa ideologia se infiltrou no entretenimento de modo geral, moldando mentes e visando preparar uma próxima geração que seja mais alinhada com esses novos valores deturpados. A palavra de Deus nos alerta que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra espíritos e potestades que dominam este mundo. O diabo usa essas ideologias perversas como ferramentas para promover os seus planos. Mas como cristão, eu sou chamado a resistir e combater o mal com a verdade e a luz da palavra de Deus, permanecendo firme no que é justo, verdadeiro e santificado por Jesus. Gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, me ajude a promover essa mensagem, essas reflexões, para que possam chegar a mais pessoas e o canal possa crescer.